Hoje eu vou criar com vocês um teste de unidade real para um código de produção da empresa onde eu trabalho. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e eu já falei bastante sobre testes aqui no meu canal, sobre testes de unidade, dublês de testes e etc, mas eu nunca fiz um teste em um código real, em um código de produção, de algum projeto mesmo. Eu sempre utilizei exemplos mais didáticos. Então hoje eu vou escrever pelo menos um testezinho para um código de verdade, um código de produção da empresa onde eu trabalho. Então talvez esse vídeo fique um pouco mais longo, então sem mais delongas, vamos dar uma olhada no código que a gente vai testar. Eu tenho aqui um processador de alvos para notificações. Então, só para te dar um pouco de contexto, esse projeto aqui, ele é um projeto de um serviço de notificação. Então, a empresa onde eu trabalho possui uma ferramenta de design, e quando alguém criar um comentário em algum design, uma mensagem através de uma mensageria vai chegar para esse serviço, e esse serviço vai ter que lidar com as notificações, saber para quem mandar as notificações, que tipo de notificação enviar, e assim em diante. Então esse serviço está em desenvolvimento e, como qualquer outro código, há pontos de melhoria, mas é um código que já dá para testar de forma isolada, vamos dizer assim. Eu não preciso de um banco de dados para testar e etc. Então a gente consegue brincar um pouquinho aqui. Mas também é importante dizer que isso não é um projeto em uma arquitetura microserviços. Então o que acontece? Esse serviço daqui acessa o mesmo banco de dados que outros serviços. Então esse código precisou ser mapeado para um banco de dados existente e etc. Então a gente tem algumas facilidades, tem algumas dificuldades. De novo, é um código real. Agora vamos lá para entender o que esse código faz. Ele está definindo os alvos para saber qual é a notificação gerar e para quem gerar a notificação, baseado em uma thread de comentários e um ID específico de um comentário dessa thread. Então ele começa buscando nessa thread de comentários esse comentário do ID que a gente recebeu por parâmetro. E se não encontrar esse comentário, ele já retorna para a gente aqui um erro dizendo que esse comentário é inválido. Então esse já é um cenário de testes para a gente. Eu criar, por exemplo, uma thread sem nenhum comentário, e aí eu passo qualquer ID de comentário aqui e eu espero que esse retorno seja trazido para a gente. Então vamos começar criando exatamente esse teste e depois eu te mostro o resto da lógica. Vamos lá, deixa eu fechar essa minha pasta de código e abrir aqui na minha pasta de teste. Eu vou criar um novo teste do PHP Unit. O PHP Storm me pergunta para qual classe eu quero criar esse teste, vai ser para essa classe aqui. Ele já define direitinho o namespace do meu teste, o nome da minha classe de teste e etc. Agora vamos lá, nomear é sempre uma tarefa difícil, então depois talvez eu renomeie esse método aqui que eu vou criar. Mas vamos lá, processing targets without comment should return an error. Então, tentar processar alvo sem nenhum comentário deve retornar um erro. Claro que esse nome pode ser melhorado depois, mas eu não quero perder muito tempo aqui com isso. Então vamos lá, primeiro eu preciso do meu processador, né? Então o meu processor vai ser aquele Comment Notification Targets Processor. Ele precisa de um gerador de ID, porque ele vai criar uma notificação e uma notificação possui uma identificação. Então aqui eu poderia usar uma das técnicas que a gente já falou no vídeo sobre dublês de testes. Tudo que eu vou fazer aqui é um ID Generator, eu vou criar uma classe anônima mesmo, que implementa a interface ID Generator, que é o que essa classe espera no construtor. Então ela espera aqui um ID Generator, só isso daqui. Vamos voltar para o nosso teste, deixa eu implementar o método que é necessário, é somente um. Eu vou retornar aqui um ID, só isso. Então beleza, a gente já tem o nosso gerador de ID, posso inclusive minimizar isso daqui para o nosso código não ficar muito grande, e vamos passar esse gerador de ID por parâmetro. Temos o nosso processador, deixa eu inclusive separar o meu teste aqui em Arrange, a parte de Act e a parte de Assert. A gente já conversou bastante sobre essas etapas aqui de um teste. Então esse processor vai definir os alvos de uma thread em um comentário específico. Então eu passo aqui o ID do comentário. Eu, obviamente, ainda não tenho essa thread, então a gente vai criar ela e essa vai ser a parte demorada do nosso teste. Mas continuando, isso retorna para a gente uma notificação, só que isso pode ser um erro também. Então essa aqui é a parte que a gente quer testar. Isso vai estar no nosso Act. E aqui no Assert, eu vou verificar que isso é um erro. Então é um Target Processor Error Invalid Comment ID, essa notification. Então beleza, o esqueleto do nosso teste está criado. Eu estou gerando aqui o nosso processador de alvos,
eu estou tentando definir os nossos alvos, ainda não tem uma thread, mas a gente vai criar, só que essa thread não vai ter nenhum comentário. Então, quando eu tentar pegar os alvos de qualquer comentário, de notificação, né, para esse comentário, eu espero receber esse erro aqui. Então, beleza, vamos agora criar a nossa thread e, de novo, essa vai ser a parte demorada, porque o modelo ele não é tão simples, como eu falei, já é de um banco existente, tem bastante informação lá. Então, vamos lá. Uma thread, ela precisa, uma comment thread, ela precisa receber um design e o ID da página desse design onde a thread está. Então vamos passar primeiro o ID da página, vou chamar de page ID, e aqui a gente vai precisar de um design, então vou criar numa variável separada. Esse design vai esperar também alguns parâmetros, então ele precisa de algum ID, que vai ser um string, então vou chamar de design ID. Ele precisa de um título, design title. Ele precisa de um dono, alguém que criou esse design, então eu vou chamar de design owner. E deixa eu já criar isso daqui, um design owner, que é um usuário. E esse usuário vai possuir um ID, um nome, eu vou colocar eu mesmo, um sobrenome e um e-mail, example.com. Beleza, temos o nosso owner do design, e aqui a gente tem uma coluna que é um array. Na verdade, nós temos uma propriedade que é um array, porque lá no banco de dados isso é um JSON. Então isso pode ter uma estrutura variável, mas eu sei que pelo menos pages precisa existir. E isso é um array. E aqui eu vou passar o page ID, porque eu sei que ele já existe aqui. Eu vou passar mais algum ID só para esse design ter duas páginas. Então, page 2. Beleza. Teoricamente a nossa thread está pronta. E repara que eu não adicionei nenhum comentário a essa thread. Se eu precisasse de comentários, eu faria aqui, add comment. Mas eu não vou adicionar por enquanto. Então, teoricamente, o nosso primeiro teste já está pronto. Eu tenho uma thread onde eu vou tentar buscar um comentário e ele não existe na thread, então eu espero receber um erro no processamento dessa notificação. Se eu tentar executar isso daqui, ele vai subir com o meu Docker Compose todos os meus serviços, rodou o teste e o teste está passando. Show de bola! Agora vamos voltar lá no nosso processador e ver o que mais a gente pode criar de teste. Nós já criamos uma partezinha aqui, certo? Criamos um cenário de testes para entrar nesse if. E aqui eu quero, inclusive, bater um papo rapidinho com vocês sobre quantos testes criar e o que testar. A gente já falou um pouco sobre o que testar, mas olhando um código real, a gente pode bater esse papo de novo. Nesse cenário, somente batendo o olho no código, sem ler, sem entender o que ele está fazendo, eu sei que eu preciso ter um teste para o cenário onde ele entra nesse if e um teste para o cenário onde ele não entra nesse if. Então, para todo esse resto aqui. E aí, continuando, eu sei que eu preciso ter um teste para quando ele entra nesse if e para quando não entra. Para quando ele entrar nesse if daqui e para quando não entrar. Então, com isso, a gente já consegue ter uma ideia de quantos testes a gente vai precisar, no mínimo, para essa classe ser bem coberta. Então, com isso, a gente vai identificando quais cenários criar, o que testar e como pensar no nosso cenário de testes, etc. Agora, antes de criar qualquer outro teste, vamos entender o que esse código realmente está fazendo. Então, se ele conseguir encontrar o comentário dentro da thread, ele vai gerar aqui um outro arrayzinho de informações extra, porque isso também vai ser salvo como JSON lá no final, então isso não tem uma estrutura bem definida, pode ser bastante diferente, dependendo do tipo da notificação. E aí, ok, com as informações extra definidas, se esse comentário for uma resposta a algum comentário existente, ou seja, já tem uma thread e esse comentário é respondendo a essa thread. Então a gente vai gerar uma notificação que o tipo dela é respondeu a thread, o título vai ser que o autor desse comentário respondeu a uma thread onde você já comentou, e aqui a gente tem o conteúdo desse comentário, quando ele foi criado, o autor desse comentário, aquelas informações extra, e aqui nós temos os targets, para quem essa notificação vai ser enviada. Então a gente vai enviar nesse cenário para todo mundo que está subscribed, para todo mundo que está observando essa thread, com exceção do autor do próprio comentário. Ou seja, quem criou esse comentário não vai receber uma notificação também, porque nem faria sentido, né? Então, por isso a gente tem esse parâmetro aqui, comment author to exclude, ou seja, autor do comentário para excluir dessa lista de usuários que estão observando a thread. Então, esse cenário aqui é para quem a gente vai enviar notificações no caso de uma resposta. Agora, se não for uma resposta, significa que é uma thread que está sendo criada agora. Esse comentário não é uma resposta a nenhuma thread. Então essa thread é novinha, é um novo comentário. Então eu vou verificar, esse comentário é do dono desse design?
Ou seja, a pessoa que criou o design está criando um comentário também? Então não preciso mandar notificação para ninguém. Porque quem criou o design está adicionando um comentário, então não vou notificar ninguém. Agora, se não foi a pessoa que criou esse design que está adicionando o comentário também, então eu vou mandar uma notificação do tipo new comment com outro título aqui e eu vou mandar somente para o dono desse design, para quem criou esse design. Então imagina que você criou o design, eu vou lá e comento alguma coisa. Você vai receber essa notificação. Então, entendido isso daqui tudo, vamos criar um cenário para testar esse if aqui, o cenário onde a gente entra nesse if. Então, eu não vou ficar criando todos os testes, senão eu ia te prender muito tempo aqui, mas vamos chegar pelo menos nesse cenário, onde o próprio dono do design, a pessoa que criou aquele design, vai adicionar um comentário. Então, vamos voltar lá para nossa, vamos voltar para nossa classe de teste. E o ideal não é fazer isso que eu vou fazer, mas eu vou copiar o código desse teste para a gente reutilizar algum código. Normalmente a gente criaria algum método de setup para, por exemplo, definir esse ID Generator, definir o processor, criar alguns usuários, etc. Mas eu vou adiantar o processo aqui com algumas mais práticas, como copiar código. Então vamos lá, test when design owner adds a comment, no one should be notified. Ou seja, quando o dono do design cria um comentário, ninguém deve ser notificado. De novo, esse nome pode ser melhorado para eu informar que é só quando o dono desse design cria um novo comentário e não um reply. Mas enfim, isso aqui já é o suficiente para mim. Eu vou ter o design owner. E aqui nessa thread eu vou adicionar um comentário também do design owner. E esse comentário vai ter o seguinte conteúdo. Test comment, eu já ia escrever em português. Então, beleza. Teoricamente, a gente tem aqui o nosso comentário, né? E esse comentário, ele é criado por padrão sem ID. Esse ID pode ser gerado depois, mas eu vou definir aqui o ID desse comentário. Então, define ID vai ser comment ID. Ou seja, eu vou encontrar o comentário porque ele tem o mesmo ID, só que como eu vou identificar que ele é do dono desse design, então o erro agora tem que ser no targets, ou seja, não tem ninguém para quem eu vou mandar essa notificação. Teoricamente, esse código deve funcionar, esse teste aqui. Então, deixa eu rodar. Tá subindo lá com o meu Docker Compose. E, opa, falhou o teste por algum motivo. Deixa eu abrir aqui e entender o que aconteceu. Uma propriedade, a thread ID, não pode ser acessada. Eu estou tentando acessar o ID de uma thread antes de criá-lo. Então, opa, vamos ver o que aconteceu. Em algum lugar eu estou tentando acessar a thread ID. Eu estou tentando aqui acessar o ID dessa thread, sendo que essa thread não tem um ID. Porque normalmente isso vai vir do banco de dados, de um banco já existente. Então repara que a minha comment thread tem aqui um ID, mas eu não estou adicionando ele, eu não estou definindo ele em nenhum lugar. Então eu posso fazer isso de algumas formas. Eu posso, por exemplo, criar aqui um define ID também. Como esse é um código que só vai ser utilizado nos testes, não tem problema. Via de regra, isso daqui vai ser preenchido pelo nosso ORM e etc. Mas vamos lá, criar aqui um define ID. Não retorna nada. E this ID é igual ao ID passado por parâmetro. Então, basicamente, eu criei um setter que vai ser utilizado no nosso teste. Então, vamos lá, deixa eu abrir o nosso teste de novo. Aqui a nossa thread, ela vai ter um ID. Define ID vai ser thread ID. Teoricamente, isso aqui deve corrigir aquele erro. Vamos rodar de novo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente ver tudo acontecendo. E agora todos os nossos testes estão passando. 2 testes, 2 asserts e tudo está funcionando. Então, repare que quando a gente trabalha com um código real, com um cenário realmente de produção, a gente tem concessões que a gente precisa fazer. Ou seja, isso aqui, na minha opinião, eu ter um define ID, isso é um erro de design. Isso é algo que não é o cenário ideal. Só que, para eu atingir o cenário ideal, eu precisaria também lidar com a camada de persistência, mudar como isso daqui é utilizado em vários outros lugares. Então eu abro mão desse detalhezinho de design. Repara que eu posso acabar criando uma thread que não tem nenhuma identificação e eu defino um ID depois, mas isso só para facilitar aqui a utilização desse código em integração com o que já existe, com o código já existente, etc. E aqui eu crio esse setter, mesmo não gostando dessa ideia de ter setters, para facilitar o meu teste também. Então, com isso, a gente consegue verificar o funcionamento da nossa lógica, que é para isso que esse teste serve. Toda essa parte de arrange, ela é somente o suporte para isso daqui. Eu quero verificar que esse método está executando a lógica correta. Só isso.
Então eu não fiz nenhuma alteração nesse método aqui para fazer meu teste passar. Isso sim seria um grande problema, porque eu estou adaptando o meu código para fazer o teste passar. Claro que se tivesse um bug e eu encontrasse esse bug no teste, aí obviamente a gente corrigiria o nosso código. Mas enfim, a gente viu aqui, a gente bateu o olho num código real de produção, a gente viu como criar testes para um código real, a gente entendeu um pouquinho de quais testes a gente deve criar. Enfim, foi bastante conteúdo, como eu disse, esse vídeo deve ter ficado mais longo, mas diz pra mim se você gostou desse tipo de conteúdo e se quiser mais conteúdo como esse, não se esquece de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos sobre testes, PHP, boas práticas e muito mais.